Está no ar Estação Mulher, um programa do Grupo Mulher Brasileira, onde você pode opinar, divergir e debater os assuntos do seu interesse. Bom dia, amigos do Estação Mulher. Estamos aqui novamente com vocês neste dia maravilhoso e nós temos um programa fantástico. 2 entrevistas ótimas, não vão embora. A gente vai começar agorinha. Sim? Ok, então estamos aqui com a Regiane de Moços. Ela trabalha no Grupo Mulher Brasileira há mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, talvez. E a Regiane trabalha com a gente exatamente na área educacional e cultural. E a Regiane e a Adriana Fernandes, que faz parte da nossa diretoria, elas vão estar apresentando, né, neste sábado, na Universidade de Harvard, durante a 11ª Semana do Brasil em Harvard, que é um evento que há 11 anos acontece, é uma promoção da universidade com o Departamento de Línguas Românticas e também com o Grupo Mulher Brasileira. Nós apoiamos esse evento há 11 anos. A Regiane vai estar lá apresentando com a Adriana. Esse ano, o tema da semana é a língua portuguesa e seus falantes no mundo. A abertura foi na quinta-feira, estávamos lá o cônsul do Brasil, Cabo Verde, Portugal, tinha professores de várias partes, e esse ano é muito interessante porque vem muita gente de outros lugares, tem muita gente do Brasil aí, de Salvador, São Paulo. Tem uma brasileira japonesa que eu conheci anos atrás, porque fazia pesquisa aqui, que veio do Japão para participar. Então, é uma oportunidade da gente trocar ideias com esse pessoal. E a Regiane vai estar lá. Regiane, bom dia, Regiane, tudo bem? Bom dia, Luísa, tudo bem e você? Graças a Deus, tudo bem. Obrigada por estar aqui participando com a gente. E eu queria que você falasse para os ouvintes aqui do Estação Mulher, o que você e a Adriana vão apresentar amanhã? Qual é o tema que vocês escolheram? Obrigada, Luísa. Eu também agradeço muito pela oportunidade da gente poder estar divulgando esse evento sensacional e também a oportunidade que a gente está tendo de ter essa fala lá. Nós vamos falar sobre o currículo e a forma como utilizar a arte como um meio para se ensinar a língua portuguesa, tanto para crianças, jovens e adultos. O que a gente acredita é que a construção do currículo não deve ser aquela coisa formal e também não de forma alguma uma coisa imposta, uma coisa que você repetitiva, que você recebe pronta e que você vai construindo, você vai passando aos seus alunos pronto. Que o currículo que você constrói junto com seus alunos a partir da sua realidade. Então a gente está mostrando lá uma atividade que a gente fez com diversos grupos de diversas idades e níveis de português diferentes. A partir de uma música Maracangalha, de Dorival Caymmi, que tem um significado tanto para mim quanto para a Adriana, mas que poderia também ser uma outra atividade artística, por exemplo, um quadro de Tarsila do Amaral, uma música de um outro artista, uma obra literária que algum aluno propusesse, mas alguma coisa que tivesse uma origem, uma conexão verdadeira, seja por um histórico teu, seja pelo gostar mesmo daquilo, e a partir disso a gente desenvolveu uma atividade que rendeu um bocado de desdobramentos, não só quanto à utilização do vocabulário, questões verbais, como também uma conexão para a sala de aula e posterior à sala de aula sobre cultura brasileira, sobre o Nordeste do país, sobre Dorival Caymmi, sobre outras conexões que Dorival Caymmi tem com a literatura, através dessa ligação com Jorge Amado, ilustrações que ele fez, sobre os quadros que ele também pintou. Enfim, a ideia é mais ou menos essa. Regiane, para mim, uma vez eu estava conversando com você sobre isso, você me deu uma informação interessante que tinha fugido da minha memória. Para mim, Maracangalha é uma música do Rio de Janeiro. E eu falei, não tem nada a ver com Dorival, eu achei que tinha sido composta por um compositor carioca, e você disse para mim, mas Dorival viveu a vida dele no Rio de Janeiro, muito tempo. A grande parte da vida dele ele viveu no Rio. Mas o interessante é que o que o Dorival falava muito sobre Maracangalha é que Maracangalha podia ser em qualquer lugar. Maracangalha era a passargada dele. O que é Maracangalha? Alguém conseguiu? Justamente, para ele Maracangalha era o paraíso, era o lugar ideal.
Era um lugar que, conforme a letra da música, você iria de qualquer forma. Você iria mesmo que a sua amada não quisesse ir contigo. Você iria mesmo só. Ô, Rejane, canta aí um pedacinho pra gente, porque pode ser que as novas gerações que estão ouvindo a gente não se lembrem de Maracangalha. Você lembra a data de Maracangalha? Olha, Heloísa, eu não lembro exato, não tenho aqui essa informação precisa, mas eu acredito que Maracangalha deve ter sido composta na década de 60 ou 70. Eu Não acho depois disso. não, eu acho que 60, viu? Eu acho Eu que deve penso, ser mas 60, aham. você canta um pedacinho pra gente? Claro, antes de cantar, eu já vou pedir perdão pela voz que eu tô muito gripada, mas canto com o maior prazer porque eu fico feliz em poder mostrar essa obra maravilhosa de Caymmi para as pessoas. Maracangalha é pequenininha, mas não é uma música feita para as crianças, mas crianças gostam e adultos também. É assim: eu vou pra Maracangalha, eu vou de uniforme branco, eu vou de chapéu de palha, eu vou convidar a Anália, eu vou. Se a Anália não quiser ir, eu vou só, eu vou só, eu vou só. Se a Anália não quiser ir, eu vou só, eu vou só sem a Anália, mas eu vou. Maravilha, Rejane, obrigada. Eu tenho certeza que muitos das nossas ouvintes e dos nossos ouvintes cantaram com você, acompanharam você. Ah, que bom, eu fico feliz. E quem não conhecia e gostou, vale a pena mostrar pro teu filho que às vezes nasceu aqui na América, mas você é brasileira, ama o teu país e tem saudade dele. Vá rapidinho no computador, pesquise mais músicas de Caymmi, como também de Milton Nascimento, de Chico Buarque, de tanta gente bacana que fala tanto da nossa realidade, nos traz de volta para perto da nossa cultura, da nossa raiz. Maravilha. Rejane, conta mais um pouquinho sobre como que vocês vão fazer a apresentação amanhã e também me dá um exemplo, assim, como que você pode descrever para quem está ouvindo o Estação Mulher, a, como que você trabalha a língua com arte? Olha, eu posso te dar esse exemplo com Maracangalha. Por exemplo, Maracangalha, já acho ela de cara interessante pela repetição. O primeiro elemento, ela é um samba. Então é uma música característica brasileira, é um ritmo brasileiro, já é uma informação aí para se passar de cultura brasileira. A repetição do eu vou, eu vou, eu vou. Você pode nisso fazer mudanças e você vai, futuro. Mas e se você já tivesse ido? Mudar a colocação do verbo. Eu fui para Maracangalha. Ou se não fosse você, se fosse uma outra pessoa, ele vai para Maracangalha. Uma outra forma é você trocar os substantivos. Então, eu vou para Maracangalha, eu vou. Depois o Caymmi na letra descreve o que ele vai usar. Eu vou de uniforme branco, eu vou de chapéu de palha. Mas e se fosse você? Você iria com que roupa? Quem você convidaria? E aí então cante comigo, colocando as suas roupas e o teu convidado. Então é dessa forma que a gente brinca com Maracangalha. Muito bom, excelente. E como que vai ser a apresentação de vocês amanhã? Olha, o tempo é bem curto, então a gente está tentando da forma mais prática possível mostrar o que a gente pensa. O roteiro que a gente pretende apresentar é, primeiro, mostrar um pequeno vídeo mostrando tanto crianças quanto adultos de classe intermediária, adultos de classe avançada, crianças que já falam português, são filhos de brasileiros, mas que não leem, não escrevem. Trechos da mesma atividade com esses grupos diferentes e um pouco do que a gente pensa sobre currículo, um pouco do que a gente chama de janelas. O que a gente está chamando a nossa pesquisa é de janelas, porque são janelas que se abrem para formas diferentes de ver. Você não opõe uma visão à outra, mas você se abre para olhar através de janelas de outras pessoas, de formas de olhar o mundo através de outras pessoas. Como, por exemplo, aí vamos dar exemplos do que acontece, como, por exemplo, como Maracangalha surgiu para nós e é verdadeira e é legítima a forma como a gente ensina português através dela, como já teve a situação da Adriana você receber a sugestão de trabalhar Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto por sugestão de um aluno, e isso sim, existe uma conexão verdadeira com ele. E depois nós vamos falar um pouquinho de como a gente acredita que seja essa construção
execução do currículo. Basicamente, nosso roteiro é esse. Você disse no início que você e a Adriana tinham trabalhado com crianças de várias idades, é isso? Sim, sim. Eu trabalhei com crianças de várias idades e a Mas isso Adriana com aqui, adultos. para essa apresentação, ou é a experiência que vocês estão trazendo? Como? Não entendi, desculpe. Eu digo, você trabalhou com crianças e a Adriana trabalhou, são experiências que vocês estão trazendo para fazer a apresentação ou vocês trabalharam com crianças especificamente para essa apresentação? Não, a gente já faz um trabalho com crianças e a Adriana com adultos, mas o recorte de Maracangalha que a gente vai trazer para a apresentação, a gente fez essa experiência com todos os níveis de alunos. E tivemos resultados muito interessantes, melhores até e mais interessantes do que a gente esperava. Você pode partilhar com a gente algum desses resultados, contar alguma história para a gente, ou algum trabalho que você tem na memória que realce? Olha, eu posso. Por exemplo, o que eu achei interessante, eu sentia na questão musical que as crianças nascidas aqui tinham uma dificuldade maior de assimilar a batida do samba. E mesmo não tendo foco em ensinar música, eu senti em uma atividade, sem eu pedir, as crianças no final da atividade já estavam cantando e dançando e assimilando o samba com o próprio corpo, que para mim é a forma mais legítima de você mostrar que você entendeu aquela música. Elas estavam dançando. Outra questão que eu achei interessante foi que as crianças, na grande maioria das turmas que eu trabalhei, compraram essa ideia de tomar a música para si. Então, elas, logo que eu joguei essas, vamos trocar quem a gente vai levar, elas estavam já levando entre elas. Falei, eu vou, mas então eu vou levar esse meu colega. Esse meu colega vai levar aquele outro. Então, partiu isso deles também. E o que eu achei também que eu gosto de ressaltar, porque não foi a nossa primeira intenção, mas aconteceu tanto com crianças, mas especialmente foi relatado pela Adriana com adultos, o interesse de conhecer mais sobre Dorival Caymmi. Então, isso eu acho rico, você ter uma proposta de aula em que ela não se resuma só aquilo que aconteceu naquele momento de 45 minutos, uma hora e meia, mas que depois daquilo o aluno saia interessado em pesquisar aquilo que ele ouviu da aula, interessado em ouvir mais, em saber mais, em querer saber mais daquele compositor. Para mim, isso é um sintoma de que a aula surtiu interesse e que vai ter desdobramentos. Pois é, Regiane, eu acho tão interessante, eu fico ouvindo você, acho tão interessante, porque a memória do ensino não é exatamente como você está descrevendo, é um ensino, como você falou, mais formal, não é mais ligado a regras, que às vezes aborrece, não motiva, às vezes, a criança, o adolescente. E eu sei que você tem planos de fazer um projetinho parecido com esse, lá no Grupo Mulher Brasileira, você tem vontade de conseguir verba para poder fazer isso. Por que você acha, primeiro, por que você acha que as escolas geralmente não fazem isso? É claro que existem escolas que fazem um trabalho bastante criativo. Mas por que, de uma forma geral, você acha que as escolas não fazem isso? Eu acho que eu também tenho essa memória triste também da educação, Heloísa. Não tenho grandes, boas memórias do tempo que eu estava na escola, quando criança, Heloísa. Eu acho que existe uma crescente vontade, mas eu acho que o professor, quando cai num sistema, ano após ano, acaba criando um vício. Então, um pouco do que a gente quer passar é isso, não deixar morrer essa paixão. E também, voltando ao Paulo Freire, que eu sou apaixonada, e que a gente não perder também aquela coisa de que não existe uma superioridade no fato de ser professor, que a gente está ali fazendo uma troca de conhecimentos, independente do seu aluno ser criança ou adulto. Existe ali uma troca, o aluno está trazendo uma bagagem gigante que, se você está aberta a olhar, a sua prática de ensino vai ser muito maior. E vice-versa, o aluno também, se estiver aberto a olhar, a observar com olhos de querer aprender o que o professor está falando e também absorver essa vivência, ou seja, se essa troca for realmente aberta, tudo acontece de uma forma muito melhor. É fantástico. E outra coisa que eu quero reforçar que você disse, sim,
quero muito que a gente faça isso no Grupo Mulher Brasileira. Eu acho que existe uma comunidade brasileira que tem sede de ter esse resgate com a sua cultura, seja brasileiros que não falam da língua portuguesa, não falam da cultura brasileira há muito tempo, seja também aqueles que querem que seus filhos não só falem a língua portuguesa, mas que conheçam o Brasil, conheçam a cultura brasileira, leiam, escrevam, conheçam a literatura brasileira. Eu acredito que sim, nós vamos em breve estar fazendo isso no Grupo Mulher Brasileira, e aproveito o espaço para, se você pode nos patrocinar, se existe alguém que está nos ouvindo e que acha que isso pode nos ajudar de alguma forma, a gente quer sim conseguir verbas para que isso possa acontecer para a nossa comunidade. A gente, como diz a música do Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Rejane, deixa o seu telefone e o ramal, porque quem está ouvindo, que está pais, mães, né, que queiram participar, que acham que isso é importante, que gostariam de partilhar essa ideia com você, ou alguém que esteja ouvindo e que acha que pode contribuir financeiramente com 10, com 20, com 50, sim, o que seja. Qualquer valor, qualquer contribuição é um passo. Até comprar algum material. Isso, doar livros, de repente você tem livros em português que você tem em casa, não tem onde guardar, também essa doação vai ser interessante para a gente utilizar no projeto. Então, deixa seu telefone e ramal, por favor. Sim, o meu telefone aqui no grupo é 617-202-5775, ramal 11. E o meu e-mail é rejane@verdeamarelo.com. Entre em contato .org. Desculpa, rejane@verdeamarelo.org. Então, fantástico, Rejane. Eu tenho certeza que a apresentação sua e da Adriana será um grande sucesso. Eu pedi a você que registre isso, porque a gente quer colocar na página do grupo, que a gente quer mostrar isso. Eu não sei, infelizmente, eu provavelmente não posso assistir, porque eu vou estar em outra mesa, mas com certeza que eu quero ver. Acho até que é uma apresentação que você poderia fazer, você, Adriana, para a comunidade, para pessoas que estão interessadas em saber sobre isso, em participar. Tem muita mãe que não... A gente recebe, você sabe, porque você responde muito dos e-mails e das ligações de mães que ligam para a gente de outras cidades, às vezes até de outro estado, e que dizem, eu não sei o que fazer, porque eu estou muito na comunidade americana, meus filhos não falam inglês, português, e eu não sei como melhorar. Então, quem sabe a gente queria que muita gente, não é, tomasse conhecimento disso. Se existe alguém que está ouvindo que tem interesse, de repente, liga para nós, eu e a Adriana podemos falar mais dessa nossa pesquisa com o pessoal da tua comunidade, em algum centro comunitário, na tua igreja. Vai ser um prazer para a gente ir lá e falar sobre isso. E foi bom você ter dito isso, que eu me esqueci de falar uma coisa importante da nossa pesquisa. No sábado, amanhã, na nossa apresentação vai ser o marco da gente iniciar um blog, justamente falando de janelas do currículo, em que vai estar aberto para qualquer um que quiser expressar formas de trabalhar a língua portuguesa. Então, entre em contato com a gente, se você quer participar de algum grupo, dos grupos que a gente vai começar aqui no Grupo Mulher Brasileira, seja se você quer que o Grupo Mulher Brasileira vá, através de mim e da Adriana, falar um pouco mais sobre isso na sua comunidade, na sua igreja, no centro comunitário, entre em contato com a gente, vai ser um prazer realmente a gente estar difundindo a nossa língua, a nossa cultura. Obrigada, Rejane. Realmente você tocou num ponto que é marcante para o grupo, porque o grupo, desde a sua criação, tem esse compromisso, não é, com passar, com preservar a língua portuguesa e a história do Brasil. A gente começou por causa do bilinguismo, que foi extinto no Estado, infelizmente, mas a gente você, inclusive, quando entrou no grupo, participou de um grupo que a gente fez para mães e crianças em torno da cultura e da língua. É muito importante isso para a gente. E obrigado por você estar sempre lembrando isso dentro do grupo, esse nosso compromisso. Sou eu que agradeço por a gente estar para o grupo estar sempre aberto a nos deixar continuar nesse nosso pensamento de propagar a língua portuguesa. Eu agradeço sempre. E as pessoas venham mais ao grupo, não só isso, como mais formas de estar contribuindo com a comunidade, é a nossa luta. Obrigada, Rejane. Um grande abraço. Eu vou repetir aqui, quem quiser falar com a Rejane, o número dela é 617-202-5775, ramal 11. E se você preferir passar e-mail, é rejane@,
verdeamarelo.org. Muito obrigada, Rejane, e parabéns pelo trabalho e sucesso na apresentação amanhã, que eu tenho certeza que será certo. Muito obrigada, Luiz. A conquista é nossa. Obrigada, tchau. Tchau, obrigada. Então, gente, vocês acabaram de ouvir aí a Rejane, do Grupo Mulher Brasileira, não é? Explicando sobre esse trabalho que ela vai apresentar durante a Semana do Brasil em Harvard, neste sábado, né, dia 6. Nós estamos, na realidade, eu quero informar vocês que nós estamos gravando o programa hoje, na sexta-feira, dia 5, um dia antes, exatamente porque amanhã, sábado, que é o dia que a gente faz o programa ao vivo, nós estaremos lá. Eu, Adriana, Rejane e outras pessoas do grupo estaremos participando da Semana do Brasil em Harvard. Então, nós não poderíamos fazer o programa ao vivo. Mas, se você quiser falar conosco, o que você ouvir aqui no programa, você quiser comentar com a gente, você pode ligar para o grupo 617-202-5775, ou você pode também mandar um e-mail para mulherbrasileira@verdeamarelo.org, ou você pode ligar para aqui, para o programa de rádio, no próximo sábado. A gente vai estar aqui de 11 a meio-dia, no 617-884-1388. Né? Hoje, nós estamos aqui fazendo um programa muito especial para você, e a gente quer conversar com você, quer ouvir a sua opinião. Alô? Heloísa Galvão. Marcone Almeida, tudo bom? Melhor agora que eu estou falando com você. Ok, você está no ar, então, com o Estação Mulher. Obrigada por você ter ligado. Faz muito tempo que a gente não conversa, porque você vinha no programa todos os sábados e, de repente, você não veio mais também. Eu entendo que são vários compromissos de trabalho. Tudo bom com você, Marcone? Tudo ótimo, graças a Deus. Então, hoje, Marcone, a gente vai conversar um pouquinho sobre política, né? Ou um pocão, né? Bastante sobre política, porque tem muita coisa acontecendo na área de política, tem muita coisa acontecendo na área de imigração, quer dizer, muita conversa, muito debate. Tem 3 eventos importantes acontecendo que eu gostaria de anunciar. Já anunciei sábado passado, mas quero anunciar hoje também. Tem uma eleição vindo aí para substituir o senador Scott Brown. E tem a questão da cidadania, que é outra questão que eu gostaria de conversar também um pouquinho. Marcone, vamos começar. E tem a substituição do prefeito Menino, não é? Exatamente. Que a eleição é esse mês? A primária parece que é agora, em abril? Não. Agora em abril vai ser a primária para o Senado. Só? Para o Senado. Dia 30 de abril é a eleição primária, para decidir qual será o candidato democrata, qual será o candidato republicano, e se tiver algum independente, para a eleição que será dia 25 de junho, não é isso? Correto. Para substituir o senador. Aliás, não é o senador Scott Brown, eu estou dando informação errada, para substituir o Kerry. O Kerry, exatamente. O Scott Brown foi substituído já pela Elizabeth Warren. E está querendo se candidatar em New Hampshire. Eu fico muito feliz, desejo a ele toda a felicidade do mundo. Aquela é uma mala sem alça. Pois é, porque se ele for para New Hampshire, pelo menos Massachusetts fica isenta. Não é? Mas então vamos começar pela eleição do Senado, porque nós precisamos que os brasileiros, você aí brasileira que está ouvindo o nosso programa, você que vota, e se você não vota, mas pode se tornar cidadã, deve se tornar cidadã, tem várias clínicas aí acontecendo, inclusive a MAPS está fazendo, nós vamos anunciar isso também, mas é importante porque a previsão é que essa eleição vai ter um comparecimento muito pequeno, e a gente não quer que isso aconteça, porque a gente precisa que sejam eleitos aqueles candidatos que realmente representam a nossa causa. Quais são os candidatos hoje para a primária, Marcone? Existem 2 candidatos democratas até agora, que é o deputado federal Edward Markey e o deputado federal Stephen Lynch, no lado democrata. No lado republicano, existem até agora 3 republicanos. Um deles é o deputado estadual Dan Winslow, que é republicano, deputado estadual. Existe um outro, que eu esqueci o nome dele agora, que tem um nome latino, na realidade. É o Gabriel Gomes? Ele tem um nome latino, eu não lembro. É isso. Gabriel Gomes. Isso, correto. E apesar de ter um nome latino, ele de trabalhar com a comunidade latina não tem nada. E além disso, tem o Sullivan, que era antigamente procurador da República na área de Massachusetts, para quem
Unidos você tem, como no Brasil também, você tem um procurador da República em cada estado. E ele era daqui de Massachusetts, e ele também é candidato. Então, até agora, são 3 republicanos e 2 democratas. E vai ficar um de cada lado. Vai ficar um de cada lado, e esses 2 é que vão decidir, né, o povo vai decidir quem vai para o Senado em junho. Então, nós temos 2 candidatos democratas. Massachusetts tradicionalmente vota democrata, né? Embora o Scott Brown tenha sido eleito para substituir o Edward Kennedy quando ele morreu em agosto de 2009. Qual é a diferença entre o Lynch e o Markey? O Lynch e o Mark tem diferenças grandes, na realidade. O Lynch ele é mais conservador, principalmente na área de imigração. O Lynch ele sempre existia em Massachusetts 10 deputados federais, hoje em dia existem 9. E o Lynch era sempre o deputado federal último a se convencer a votar por qualquer coisa em relação à reforma imigratória. Ele foi também o único deputado federal que votou contra o projeto de reforma de saúde do presidente Barack Obama. Ele foi um dos democratas que votou contra, mas o único de Massachusetts que votou contra. Hoje em dia, e agora que ele está concorrendo ao Senado, ele fala que ele votou contra porque o projeto não era tão progressista ou liberal como ele queria que fosse, que na realidade é uma mentira. Ele votou pelo Dream Act também, junto com o deputado Ed Markey, mas ele só votou pelo Dream Act depois que estudantes fizeram greve de fome na porta do escritório dele em Washington. E dentre esses estudantes, Luísa, você conhece uma delas, é a Renata Teodoro. Brasileira, que, né? Brasileira, seguiram ele da porta do escritório dele até o plenário da Câmara, antes da votação, e ele olhou para eles com raiva e disse, tá bom, eu vou votar. E entrou e votou a favor, mas só depois dessa pressão. E como se estivesse fazendo um grande favor. E como se estivesse fazendo um grande favor. O Mark, por outro lado, aqueles que não conhecem o Mark, ele é o deputado federal que mais representa brasileiros nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele é o deputado federal que representava a região de Everett, passando por Medford, Malden, indo até Framingham. Então ele pega toda aquela região de Framingham até a região de Everett. Então essa é a região, na realidade, passando por algumas áreas de Boston, que tem o maior número de brasileiros quando você olha no mapa. É óbvio que a gente sabe que tem brasileiro em tudo que é lugar em Massachusetts, mas não tanto como existe em parte de Somerville, em Everett, em Framingham e toda aquela região. É verdade, é uma grande concentração. Ele sempre foi, por isso que ele é o deputado federal que mais representa brasileiros nos Estados Unidos. E ele também sempre foi a favor da reforma migratória e sempre apresentou projetos de reforma migratória. Ele, na realidade, tem uma pessoa no escritório dele dedicada à área de imigração, e eu trabalhei sempre que precisava, porque como eu moro em Everett, e ele, teoricamente, era o meu deputado federal, quando eu tinha algum problema na mira onde eu trabalhava, em relação a brasileiro preso, ou a família de alguém que não conseguiu visto no Brasil para vir para cá, eu já liguei algumas vezes para o escritório dele e já consegui ajuda dos funcionários dele, contactando a embaixada ou o consulado no Brasil. Quer dizer, ele tem uma história de imigração. É um pouco diferente do Lynch, na realidade é muito diferente do Lynch, que teve esse passado meio conservador em relação a votar pelo imigrante. E em relação aos 3 candidatos republicanos, tem alguma coisa para realçar? Os 3 candidatos republicanos, até agora, não se falou em relação à reforma imigratória. A diferença até agora em relação aos candidatos republicanos em relação ao casamento de pessoas do mesmo sexo, porque o Sullivan é contra e os outros 2 candidatos são a favor, os 2 republicanos. Mas em relação à reforma imigratória, os 3 têm se falado contra a anistia, mas eles não têm se pronunciado até agora em relação a esse projeto que essa famosa gangue dos 8, que são 4 republicanos e 4 senadores no Senado em Washington, vão apresentar na semana que vem. Eles até agora não falaram sobre isso. A única coisa que eles têm falado até hoje nas entrevistas e debates, só teve um debate até agora
bancária deles em relação à reforma migratória, que eles são contra a anistia. Mas detalhes sobre isso eles não deram. O Mark é a favor do casamento de sexos, não é? O Mark é a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo, o Lynch era contra, mas ele já é a favor também. Os democratas também estão a favor. E nas questões que favorecem a mulher, o Mark também tem se sobressaído mais. Com certeza. O Mark, na realidade, votou contra aquele projeto do Blunt Amendment, que é uma emenda que um senador apresentou em Washington para proibir, não só a questão do aborto, na realidade. Muitas das vezes, a mídia fala só a questão do aborto, porque isso é controverso e isso está ibope. Mas essa emenda ao projeto de lei do presidente que passou em relação à reforma de saúde, que virou lei, era para proibir certos exames de saúde que as mulheres fazem, para proibir também a contraceptivo, né, que são pílulas para as pessoas, as mulheres não ficarem grávidas. Ele era contra a distribuição dessas pílulas em hospitais. Inclusive, eu vi no jornal hoje, eu não li a matéria, mas eu vi no jornal, me parece que a Suprema Corte disse que a pílula, como é que se diz em português? A pílula depois... A pílula do dia seguinte. Pílula do dia seguinte, obrigada. Teria que estar disponível nas farmácias para qualquer pessoa que precisasse comprar. E foi um juiz federal, ainda não chegou na Suprema Corte. Foi uma decisão. Foi um juiz federal. Juiz federal, exatamente. Ainda existe a possibilidade de recorrer, mas porque atualmente é que jovens acima de 16 anos precisam da autorização dos pais para poder comprar a pílula do dia seguinte aqui nos Estados Unidos. E essa decisão do juiz é que deveria estar disponível para todas as pessoas. Pois é, e isso é importantíssimo, porque você vê, tem se falado muito no caso que aconteceu no Brasil, infelizmente, no final de semana, que uma jovem de 21 anos, americana, foi estuprada por três homens durante 6 horas dentro de uma van em Copacabana. E uma coisa que me chamou a atenção é que quando ela foi liberada, foi socorrida e estava lá listado os medicamentos que tinham sido dados a ela, inclusive a pílula do dia seguinte. Porque você imagina uma moça que foi estuprada por 3 homens durante 6 horas, além da violência física, emocional e tudo, se ela engravida. Exatamente. Tem essa questão. Então, na verdade, cara, eu sou homem, e esses homens que votam e apresentam emendas querendo proibir as mulheres de fazer coisas, primeiro eles não são mulheres, para saber o que as mulheres necessitam. Então, eles não têm que proibir a mulher de fazer exame preventivo, ou ginecológico, ou não tomar pílula, porque eles não engravidam. Exatamente, eu concordo plenamente. Eu acho que essa decisão tem que ser feita pelas mulheres. Eles estão preocupados para competir com camisinha, porque o homem utiliza mais do que a mulher utiliza. É verdade. Porque existe a camisinha feminina também. Exatamente, mas é usada bem menos. Daí você querendo decidir o que as mulheres fazem, que médico a mulher tem que fazer, que tipo de exame ela tem que fazer, e ele não vai de ginecologista. Então não tem que estar falando desse tipo de coisa, nem apresentando esse tipo de projeto. Não, é um reflexo da sociedade machista que nós vivemos, né? Exatamente, para ganhar ibope na imprensa também. Exatamente. Mas voltando para a política, então, esses são os candidatos para o Senado. A primária é no dia 30 de abril e a decisão final é no dia 25 de junho. Vai ser eleito um senador para cumprir o resto do mandato do Kerry, não é isso? Exatamente. E é interessante a gente falar, porque as pessoas estão nos ouvindo e vão dizer, o que é que você tem a ver com o senador? Principalmente o brasileiro que já é cidadão, fala, eu não preciso de brincar mais porque eu já sou cidadão. Porque, infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade egoísta, que a gente só olha para dentro do próprio umbigo, né, sem prestar atenção no outro que está necessitando. O senador não é só importante para a reforma migratória e green card. O senador é importante para o hospital que a gente vai. Quando a gente está
questão do green card. Por isso que a gente fala aqui no programa Estação Mulher, porque é importante, se você vota, você ir votar. Por quê? Porque esse pessoal vai decidir aquilo que acontece na sua vida, aquilo que acontece nas escolas do seu filho, se as escolas vão estar caindo dos pedaços ou não, porque eles que são responsáveis por mandar verbas federais para o Estado. Quer dizer, os caras influenciam na vida da gente muito mais do que a gente imagina. E a gente tem que querer eleger as pessoas que vão lutar pela nossa causa, que vão ouvir as nossas reivindicações, que são sensíveis às nossas necessidades e às necessidades da nossa família e da nossa comunidade. Exatamente. É óbvio, porque o poder do voto é isso, é a gente votar naqueles que vão fazer o melhor pra gente. Exatamente. O que me leva à questão da cidadania, Marconi. Eu quero falar também da eleição do prefeito Menino, mas antes a gente está falando aqui no senador e na necessidade de green card, porque ontem alguém me perguntou, exatamente você me pediu para achar algumas pessoas em Lean, porque o Ed Link e o Mark ia estar lá, não foi? E eu mandei para algumas pessoas brasileiras que moram lá, e uma delas eu pensava que era cidadã, mas não é ainda, e ela disse para mim, fazem 7 anos que eu posso ter minha cidadania, mas para que eu quero minha cidadania? Então, além do direito de votar, o que faz diferença na vida de uma... Qual é o benefício que eu tenho? Qual é a diferença entre eu ter o green card e a cidadania, além do direito de votar? Primeiro, você tem direito ao Medicaid, ao Medicare, que é o seguro de saúde federal. Então, você que é low income, que você tem pouco dinheiro, tem gente que fala, eu tenho muito dinheiro, mas tem brasileiro aqui, Luísa, e esses que estão nos outros sabem, que fazem a coisa errada. Tem dinheiro, não declara para o governo a quantidade que ganha e vai para o escritório do Free Care fazer Free Care. Então, hoje em dia a gente é novinho, a gente tem Free Care. Depois o Free Care acaba. Aí a gente se torna acima de 65 anos, se a gente tiver green card, a gente não tem direito a nada. Tem direito ao plano estadual, que não cobre muita coisa. Porque vai ficando velha, a doença vai aparecendo. Então, quando a gente é cidadão americano, a gente tem direito ao Medicare, que cobre tudo. É o melhor plano de saúde que tem nos Estados Unidos. Você faz um transplante de coração, o Medicaid e o Medicare cobre 100%. Então, se você tiver green card, você não tem direito a isso. Tem direito aos planos estaduais que terminam não sendo muito bons na realidade. É bom que está novo, porque aparece uma coisinha aqui, a gente vai ao médico, mas depois de velho tudo aparece, né? E também depende de onde você mora. A gente até é privilegiado que Massachusetts é um estado bom nessa área de saúde, mas se a gente muda para a Flórida, para outros estados, os planos não são bons. Exatamente, não tem a mesma regalia. Então a gente tem que pensar nisso também. Além disso, você tem o direito de votar, e além disso, se você quiser ir para o Brasil amanhã, eu estou cansado desse inverno, vou para o Brasil passar o verão inteiro. Se você ficar só nessa de passar 6 meses no Brasil e 6 meses aqui, a imigração tem o direito de tirar o seu green card quando você entra aqui. Porque eles podem dizer, você passa 6 meses lá e 6 meses aqui, você não precisa de green card, não. E a lei dá autoridade a esses agentes da fronteira de tomarem esse green card. É verdade, eu até conheço um caso ou dois. E tem a questão também, Marconi, que a gente pensa muito no hoje, né? Eu acho que isso é uma questão humana, o brasileiro é muito assim. A gente pensa muito na questão hoje. Então, hoje eu estou trabalhando, hoje eu sou casada, meu marido tem um bom salário, eu tenho meu salário, a gente tem seguro de saúde bom, eu não preciso me preocupar. Mas você não sabe o que vai acontecer amanhã. Claro, exatamente, não sabe. Então, a cidadania é muito melhor. E para que viajam também, a gente sabe que o brasileiro, às vezes, enfrenta alguns problemas nos aeroportos. É verdade. Teve aquela grande questão no aeroporto na Espanha. Na Espanha, em Madrid, é verdade. Barcelona também é triste para parar brasileiro. Pois é, se você tiver um passaporte americano, você entra em qualquer lugar, na realidade. O único lugar que você não pode entrar não vai no Irã e nem vai em Cuba, né? É verdade. No Irã você até pode ir, mas devido à relação aos Estados Unidos e Irã é problema. Você não pode entrar por causa do embargo. Mas, fora isso, quer dizer, tem muito. Eu poderia dar uma lista aqui, eu poderia passar o programa inteiro falando na lista de benefícios que tem de ter a cidadania. Mas, como a gente geralmente pensa na coisa do agora, é como essa senhora perguntou a você, para que eu preciso? Vai ver que essa senhora não tem nem 60 anos.
Não, é muito nova, por sinal. Não, deve estar na faixa de 40 e poucos. Vai saber, meu Deus, por que eu não fiz? É. A gente costuma pensar no hoje, não pensa no amanhã. Esse é o problema da nossa comunidade brasileira. É verdade. E falando também de cidadania, Marconi, eu comentei com você hoje de manhã que eu recebi os dados da imigração há uma semana, e o número de brasileiros que estão se tornando cidadãos, quer dizer, isso com relação a 2012, em Massachusetts, caiu em torno de 3%. E nos Estados Unidos caiu em torno de, se não me engano, 8%. Em 2011, os brasileiros foram o maior grupo nas cerimônias de naturalização, passaram os dominicanos, isso em 2011. Em 2012, os dominicanos passaram à frente novamente com uma diferença grande, porque foram 1.847 brasileiros que adquiriram a cidadania em Massachusetts, os dominicanos foram 2.621, e o ano passado, em 2011, foram 2.017 brasileiros que se tornaram cidadãos contra 1.847 agora em 2012. Então, mudou a situação. E nos Estados Unidos inteiro, deixa eu ver, nos Estados Unidos inteiro, nós tivemos em 2011 10.251 brasileiros que se tornaram cidadãos, e os estados, o maior estado é a Flórida, depois vem Massachusetts, tem Califórnia e Nova York, são os 3 estados que têm maior número. Mas tem brasileiro em vários estados. Muitos estados. E em 2012 foram 9.884 em todos os Estados Unidos. Quer dizer, a diferença foi de 10.000 para 9.000. 10.251 para 9.884. E eu acho que eu estou dando um dado errado aqui. Na realidade, a percentagem, eu troquei. A percentagem, a queda nos Estados Unidos inteiro foi de 3% e em Massachusetts de 8%. É uma queda grande. Ô, Marconi, você atribui isso a quê? Você tem alguma ideia? Exatamente é o que a gente estava conversando agora há pouco. O brasileiro tem pensado muito no presente, não pensa no futuro. Para você ter uma ideia, os estudos do Álvaro Lima, nosso colega Álvaro, mostram que a comunidade brasileira, a idade da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, não passa, geralmente, a maior média, cerca de 68% a 70%, às vezes, dependendo do estado, ainda mais, do brasileiro que está aqui, é o brasileiro com idade máxima de 45, 46, 50 anos no máximo. Tem muito pouca a quantidade de brasileiro que está aqui, que é acima de 60 anos. Então, jovem, a gente pensa no agora. Eu tenho meu brincar, eu posso trabalhar, eu posso fazer o que eu quero. Então, eu não tenho que me preocupar em estar me tornando cidadão americano. Por quê? Porque hoje eu tenho plano de saúde, porque eu trabalho, eu tenho plano de saúde. Mas amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, na minha opinião pessoal, devido a essa grande quantidade de brasileiros jovens que tem aqui, infelizmente, os jovens geralmente não pensam no que vai acontecer quando ficam mais velhos, a gente diminui, então, esse risco de ficar com o green card e se tornar cidadão americano. Aí você vê, mas no passado, 2010, 2009, 2008, era grande o número de pessoas que se tornaram cidadãos. Uhum. Por quê? Veja naquela época, o que estava acontecendo naquela época? Estava acontecendo a grande crise econômica, que os Estados Unidos estavam começando a se recuperar. E crise econômica, todo mundo fica logo maluco, porque a imigração está perseguindo, porque mesmo que você tenha green card, significa que você não significa que você está prevenindo a deportação, você pode ser deportado. Então a gente vai muito pela euforia. O que está acontecendo? Alô, Marconi, sua voz está desaparecendo. Agora está melhorando? Melhorou. Pronto, então a gente vai muito pela euforia. O que está acontecendo agora? Meu Deus, então a imigração está pegando. A economia está ficando ruim. Eu tenho que me tornar cidadão por isso, por aquilo. Quando a coisa está mais calma, a economia está voltando ao normal,
Então, na realidade, a gente não se preocupa com o que vai acontecer amanhã. Por isso que as pessoas falam... Alô? A sua voz desapareceu. Esse negócio de tornar cidadão, eu coloco isso para depois. Você acha que existe alguma possibilidade de que o número de brasileiros e brasileiras que qualificam para a cidadania já foi quase que... como é que se diz? Já foi quase que preenchido? Não, eu não acredito não, porque toda cerimônia de naturalização que eu vou tem brasileiros. Eu conheço brasileiros que fazem a entrevista no Departamento de Imigração para a cidadania e eles me falam que existe um grande número de brasileiros com green card aqui. Então, na realidade, o número de brasileiros existe, de acordo com o Departamento de Imigração, cerca de 300 mil pessoas no estado de Massachusetts que estão aptos a se tornarem cidadãos americanos. Pessoas que têm green card acima de 5 anos. Quer dizer, com certeza tem brasileiros nesse meio, porque a gente sabe que o brasileiro é uma das maiores comunidades que existe aqui. E entre as comunidades de língua portuguesa é o maior grupo a qualificar para a cidadania, porque, veja, os portugueses deve ter muito pouco português que precisa de cidadania hoje em dia. Deve ser praticamente zero, eu tenho a impressão, porque os portugueses estão aqui há muitos anos e já estão, o quê, na terceira, quarta geração? Exatamente, é uma quantidade muito menor. Cabo-verdiano eu não tenho conhecimento, não posso falar, o angolano, mas de qualquer maneira a comunidade é bem menor. Só por curiosidade, eu vou dizer para vocês que os maiores grupos em cerimônias de cidadania em 2012 foram o dominicano em primeiro lugar, os brasileiros em segundo, Haiti em terceiro, China em quarto e Índia em quinto lugar. Eu não tenho aqui a ordem do ano passado de cabeça, mas eu me lembro que era Brasil, República Dominicana, e eu tenho a impressão que em terceiro lugar era a China e o Haiti em quarto. Então, o Haiti agora passou à frente da China com 1.429 contra 1.291 chineses adquirindo a cidadania. Marconi, você acha que a taxa é um empecilho? Bom, com certeza a taxa é um empecilho, porque você tem que gastar cerca de $800. E se for uma família, né? Se for o marido e a mulher, já é 1.600. Se tiver um filho, é mais dinheiro. Exatamente. Então, a taxa, com certeza, é um empecilho, mas não é o único empecilho ou não é o principal problema. Por quê? Porque a gente sabe que a gente pode não ter $800 para a gente dar para a imigração. Mas, às vezes, é questão de preferência, é questão de que a gente escolhe para poder fazer, não é? Às vezes a gente não tem os 800, mas a gente tem os 800 para mandar para o Brasil. Pois é, na meu ver, é um investimento em todos os sentidos, não só pelo que você falou antes, por causa dos benefícios, mas para mim é uma questão de segurança também, porque o Green Card hoje praticamente só dá direito a você trabalhar, viver aqui, mas em questão de segurança, a cidadania dá maior segurança. E eu acho que, para mim, se as pessoas têm pretensão de viver aqui, mesmo que elas queiram viver lá e cá, mas se elas têm pretensão de viver aqui, não tem dúvida que a cidadania é o caminho certo, porque eu quero interferir diretamente na vida da minha comunidade, do meu estado e do país. E não precisa nem pagar advogado. Você vai anunciar aí, existem hoje clínicas gratuitas, você pode fazer as clínicas em português, o pessoal preenche toda a sua papelada, coloca no envelope, você só vai colocar no correio. Pois é, inclusive agora está havendo um trabalho, né, bastante intenso por parte das agências, quer dizer, a MAPS está fazendo 3 clínicas agora esse mês, 13, 20 e 27, se não me engano. O Paulo passou aqui 1 hora no sábado passado anunciando isso. É muito fácil, se você tiver dúvida, você entra no site do Grupo Mulher Brasileira, verdeamarelo.org, você lá em cima tem os subtítulos, você vai em comunidade e à esquerda está lá link, você clica link por ordem alfabética, você vai no site da Massachusetts, da MAPS, da Massachusetts Alliance of Portuguese Speakers, e você vai ver todas as datas, e logo em cima tem o da MIRA, que é Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy Coalition. Eles também têm várias clínicas, inclusive eles vão fazer uma dia 25, estão pedindo pessoas voluntárias para ajudar, que eles pretendem registrar
mais de 2.000 pessoas, porque é uma cerimônia de naturalização para 2.500 pessoas. E eles têm esperança de registrar o maior número possível entre esses novos cidadãos. É questão de prioridade, Luísa. Prioridade é a palavra correta. Se a gente priorizar na nossa vida como se tornar cidadão é uma coisa que vai nos trazer benefício, a gente faz. Mas se a gente coloca prioridade lá para a última na lista, a gente vai nunca fazer isso. Verdade, Marconi, bem dito. Marconi, a gente tem alguns minutos aqui, 2 ou 3 minutos, eu queria falar um pouquinho sobre a eleição do prefeito, porque é uma cidade só, é Boston, mas Boston, além de ser a capital, é a maior cidade do estado e é uma cidade importantíssima porque meio que as outras cidades olham para Boston para saber o que vão fazer. O prefeito Menino é prefeito há 20 anos, ele é uma marca na cidade, aquele prefeito vereador que conhece toda a população, sabe lá o nome do dono da boteca lá da esquina, ele vai em evento comunitário. É um tipo de prefeito que eu acho difícil ser substituído, né, nessa área, quer dizer, nessa área, né, ele é muito popular, ele é muito, ele se faz muito simples, ele mora na comunidade, ele anda de bicicleta porque ele quer promover bicicleta. Não é o perfil do prefeito que a gente está acostumado, tem muito candidato aparecendo. Como é que você vê essa substituição do Tom Menino? Vai ser difícil substituir o Menino, isso com certeza vai ser difícil. Como você falou, ele tem todas essas qualidades aí, encontrar alguém que substitua ele nesse âmbito vai ser complicado. O que você acha do Félix? O Félix é um candidato, mas na realidade eu acho que ele é uma boa pessoa, mas eu tenho conhecimento de pessoas que trabalharam para ele que me falam que ele não é um bom gerente. Ser prefeito, você tem que ser gerente. Ah, é. Então existe essa grande questão. É porque ele seria um grande candidato porque seria o primeiro porto-riquenho, né? Quer dizer, eu acho que ele é americano, acho que ele nasceu nos Estados Unidos, mas é de família porto-riquenha. Exatamente. E se apresenta como latino, né? Exatamente. Se apresenta como latino e não esconde suas origens, né? Mas até agora, além dele, existe outro candidato, Dan Connolly, que é como se fosse um xerife, né? District Attorney, que eles chamam aqui. Sim. E é muito conservador, ele era republicano antes de virar democrata, e ele, na realidade, é muito conservador, então eu acho que não é a cara de Boston, não. E existem outros candidatos também, mas até agora nenhum, na minha opinião pessoal, que chegue próximo à popularidade ou ao trabalho com que o Menino faz. É. Feito, né, na realidade. Então, eu espero que daqui algumas pessoas mais se candidatem, para que então a gente tenha uma ideia do que eles querem fazer para Boston, porque Boston é uma cidade considerada minoria majoritária, né? Que tem mais pessoas de diversidade e outras etnias e pessoas de cor do que pessoas consideradas teoricamente nascidas nos Estados Unidos. Exato, e o Menino ele sempre defendeu os imigrantes, ele sempre, né, ele criou o Office do New Bostonians, que é para os novos imigrantes, novos bostonianos, que pelo menos, né, politicamente tem uma repercussão. E tem uma coisa do Tom Menino que eu acho fantástica, que eu adoro porque eu moro em Boston, é que a prefeitura funciona 24 horas, 7 dias por semana. Você pode ligar domingo, meia-noite, que está lá, alguém atende para você perguntar se o lixo vai ter coleta de lixo amanhã ou não vai ter. Então, eu acho isso fantástico. E o Tom Menino defende a ideia de que não deveria ter máquina. As pessoas não devem falar com a máquina. Quando elas telefonam para uma repartição, elas querem falar com uma pessoa de verdade. Então, ele nunca deixou ter answer machine, serviço de secretária eletrônica na prefeitura. Sempre tem um funcionário para atender. Marconi, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, mas foi fantástica a sua presença aqui. Falamos de muitas coisas. Vamos continuar conversando sobre isso, porque eu acho que são assuntos que não vão embora. E a gente nem falou de imigração. Vamos marcar para falar de imigração no próximo sábado. Eu vou lembrar agora que tem 3 eventos acontecendo importantíssimos. Amanhã tem um rally ali no Faneuil Hall, em favor da reforma, de uma reforma da imigração como nós precisamos. Segunda-feira tem o Dia do Imigrante na State House. O Grupo Mulher Brasileira está levando 10 pessoas lá. E na quarta-feira tem uma manifestação grande em Washington pela reforma da imigração. Se você quer informação sobre isso, liga para a gente no 617-202-5775. Marconi, muito obrigado. Uma ótima semana para você. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Grande abraço. Tchau.
Olha aí, vocês ouviram Marcone Almeida falando de muita coisa de política, de cidadania. Olha aí, gente, vocês têm que prestar atenção. Se você tem o green card por mais de 5 anos, ou se você é casada ou casado com um americano e tem o green card por 3 anos, você já pode fazer sua cidadania. Vamos lá, gente. Liga pra gente que a gente pode ajudar. 617-202-5775. É o meu ramal 10, mas você pode falar com qualquer pessoa. Lembrar também, nós temos aqui 2 minutos para acabar o programa, mas eu vou lembrar que no dia 27, às 10 horas da manhã, tem outro treinamento da cooperativa Vida Verde, no Grupo Mulher Brasileira. Liga para o 617-202-5775, ramal 13, fala com a Su, para você fazer a sua inscrição, botar seu nome lá na lista. O treinamento da Vida Verde é fantástico, porque não só você aprende a fazer os produtos naturais, para você limpar a sua casa, para você trabalhar com os produtos naturais que não vão fazer mal à sua pele, à sua respiração, não vão lhe dar dor de cabeça. E você vai aprender também as posturas, né, para você se cuidar, para você não passar o aspirador assim, não pegar peso daquela forma que acaba com a coluna da gente, não é? Deixa a gente com problema, talvez hoje você não sinta, mas com certeza que isso vai se acumulando e você está respirando todos esses químicos aí, se você trabalha com produto químico. Mas a Cooperativa Vida Verde tem também uma missão social, tem uma missão importante de tirar as mulheres da exploração. Se você trabalha e se você acha que é explorada, você tenha certeza que tem uma saída para você. Você não precisa vir para a Vida Verde. Existe todo um critério para ser da Vida Verde. Mas você pode abrir o seu próprio negócio. Você pode trabalhar por conta própria. Você pode ter a sua própria schedule de casa. E olha aí, gente, nada de vender casa, que a casa não pertence a você, a casa pertence à dona da casa. Você é uma trabalhadora doméstica, e nós vamos falar também da Lei das Trabalhadoras Domésticas aqui, que está na State House, no próximo sábado, no Estação Mulher. Fique com a gente, porque nós vamos ter um programa muito bom. Tchau, gente. Até o próximo sábado, às 11 horas da manhã. Estação Mulher está saindo do ar, mas estaremos de volta na próxima terça-feira, às 3 da tarde, pela 1300 AM. Sintonize na gente!